Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café Consciência. Eu sou a Paula, esse é o Cássio, nós somos os apresentadores que estão aqui fazendo as entrevistas e os bate-papos com os nossos convidados. E hoje, em comemoração ao Setembro Amarelo, nós vamos estar trabalhando uma temática que tem como título Mente Sã, Corpo São, um bate-papo sobre saúde mental na faculdade. E nós estamos aqui com um convidado muito especial. E esse convidado pode se apresentar agora. Oi, gente. Meu nome é Herbert, sou professor aqui da medicina, da psicologia também da UEF. E é isso. Sou psicólogo, sou formado lá em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz meu mestrado por lá também, na área de neuropsicologia. Estou aqui, mas sou de Jacareí, morro de Jacareí. Bacana. Do lado aqui. Do lado. Provavelmente se você já passou aí pelos primeiros semestres, já teve contato com o Herbert em corpo currículo, em saúde baseada em evidências, ou também em projeto integrador, como é o nosso caso agora. Então é um professor que a gente acaba tendo muito contato e que, se você não sabe, está sabendo agora, é psicólogo e tem muito a contribuir com a gente com essa temática. Então vamos começar. Bom, Herbert, para começar, esse podcast, para começar assim, de uma forma interessante também, a gente gostaria que você, enquanto psicólogo, que já tem toda essa experiência já no campo, explicar para a gente assim, alguns conceitos referentes à ansiedade e à depressão, que é o foco desse podcast de hoje, para falar da nossa mente. Beleza. Acho que, enfim, antes, um recado, tudo que eu for falar, acho que é sempre importante, caso alguém esteja passando por alguma situação, procurar um profissional responsável. Eu acho que a ideia aqui é ser mais informativo. Vamos lá. Ansiedade tem diversos tipos de ansiedade, mas eu acho que a gente pode tentar caracterizar a ansiedade de uma maneira geral como se fosse esse medo excessivo de um futuro, ou então essa preocupação excessiva em relação a algum evento, que pode ou não acontecer. De uma maneira geral, a gente poderia pensar em ansiedade assim. Eu acho que depressão a gente pode pensar como um rebaixamento do humor, então um humor mais para baixo, talvez uma tristeza profunda, depende também da depressão. Mas eu acho que uma tristeza, um desamparo talvez, acho que poderia definir dessa forma de uma maneira bem geral. Para cada paciente, lembrando, cada paciente vai apresentar ansiedade ou vai apresentar uma depressão diferente, A ansiedade da Ana não é a ansiedade do João. A depressão da Ana não é a depressão do João. Então, isso varia de cada caso. Então, por isso que é importante esse atendimento individualizado, inclusive, para entender como esse transtorno impacta a vida da pessoa, nas diferentes áreas. Muito bom. Pensando assim num contexto mais acadêmico, assim, tanto como psicólogo clínico, mas também como professor, quais são as demandas que você observa assim, mais vindas do aluno? Pode ser alunos que se comunicam mesmo, que trazem isso para você, ou que você acaba observando mesmo. Muito se fala sobre a ansiedade, a depressão, mas tem também o que está muito sendo falado hoje em dia, a questão do TDAH, e também o TOC. Então, se você puder falar um pouquinho com a gente sobre isso. Sim. Eu acho que realmente assim, o que aparece mais é ansiedade e depressão. Eu acredito que a ansiedade ela tem aparecido um pouco mais. Ligado bem ao meio acadêmico, às vezes a desempenho, às vezes a outras questões também dos alunos, da vivência universitária aqui no campus. E acho que não só aqui no campus, acho que universitário no geral. Mas tem outros transtornos também, Assim, quando a gente vai pensar em transtornos do neurodesenvolvimento, pensando no TDAH, pensando no TEA também, no transtorno do espectro do autismo, isso também tem aparecido aqui, aparece nas universidades. Então tem as pessoas que vêm com esse diagnóstico, então acho que o mais frequente de fato, se a gente for pensar entre o TEA e o TDAH, é o TDAH, e assim, às vezes tipo hiperativo, ansioso, às vezes os dois. Mas o que aparece de fato mesmo, eu acho que é a ansiedade. E a gente vê muito, em questão de transtorno, quando a gente vai comparar a ansiedade e a depressão, assim, a gente vê que aparece bastante ansiedade até mesmo por conta de um contexto, Às vezes o contexto acadêmico, ele produz esse tipo de sofrimento, ou talvez de subjetividade, não sei.
Então, a ansiedade é um pouco mais presente, mas é claro, né, individual. Estou falando aqui, né, de uma maneira geral, é o que eu mais vejo mesmo. Sim. Tanto aqui quanto na clínica. Pegando essa condição que você falou que o contexto acadêmico, às vezes, ele, assim, pressiona um pouco. Quais pontos você apontaria que, assim, são representativos dessa pressão do meio, assim, no contexto acadêmico? Olha, eu acho que vocês conseguem falar melhor que eu, mas eu vou colocar o que eu sei. Tá. Que eu ouço de vocês, depende muito do perfil de aluno, mas eu acho que de uma maneira geral, de novo, acho que as cobranças acadêmicas, a mudança de um estilo de vida, né? Porque quando a gente está entrando numa faculdade, e essa faculdade ela é em tempo integral, né, manhã e tarde, isso modifica bastante o dia a dia daquele aluno. Fora alunos que vêm de fora. Né? Então tem pessoas que vêm viajar, às vezes abandonam um padrão de comportamento, de uma rotina que eles tinham talvez na terra natal, para vir aqui em São José dos Campos e às vezes cair, ou morar sozinho, ou morar com pessoas que desconhecem, numa cidade que desconhecem, às vezes sem o suporte social que eles tinham antes, às vezes não só dos familiares, mas também dos amigos. Isso acaba sendo impactado de alguma maneira. Fora cobranças dentro da própria faculdade, e eu acho que muitas vezes os estudantes que vêm com uma idade um pouco, 17, 18 anos, 19 anos, eu acho que eles sentem também essa responsabilidade de arcar talvez com as próprias consequências dos atos, né? É quase que essa adultez ou esse jovem adulto aí se formando. Então tem não só mudanças grandes em estar numa universidade, mas tem uma mudança onde talvez uma maior parte da população que entra na universidade, né, que tem aí seus 18, 25 anos, estão passando também na vida no geral. Então, assim, isso tudo acaba se somando para então talvez a gente pensar, né, nesses transtornos que podem surgir, ou não só transtornos, mas sintomas também, né? A gente não precisa necessariamente caracterizar um transtorno, né, para a gente falar que tem um prejuízo funcional na vida da pessoa. Mas se a gente consegue identificar rápido isso. Mas eu acho que essas são algumas coisas. Eu não sei o que vocês pensam, se vocês... Eu acho que dentro disso é muito interessante a gente ver que uma condição de ansiedade, ela pode acontecer, como você disse, em vários contextos, mas a faculdade, ela põe muito à prova isso, porque é um fator estressor, né? E a gente, no episódio passado, falou muito sobre a questão da metodologia ativa, como tem toda a questão da desenvoltura, da comunicação, do desafio de romper com a timidez, e algo que é muito difícil, querendo ou não. Mas é interessante como a faculdade traz isso e coloca a gente diante de um espelho mesmo para a gente acabar rompendo esses desafios, porque uma coisa é vivenciar uma ansiedade num contexto cotidiano ali, que você pode ver com uma situação isolada. Outra coisa é a faculdade, que é uma situação mais padronizada e que a gente, vez por outra, acaba vivendo aquela situação. Então, assim, eu penso que a faculdade traz essa demanda maior também por essa exigência, esse confronto mais pessoal, sabe? Interessante é que, assim, o próprio método ativo, né? Porque se a gente for para pensar, exige muito da pessoa. Principalmente, se a gente pegar agora, depois de uma época pós-pandemia, né? Esse método exige, como a Paulinha falou, que a gente tenha que ter contato com pessoas, a gente tem que ter contato com pessoas, né? Foi falado no episódio passado que um bom médico ele tem que saber se comunicar, né? Porque, inclusive, o convidado passado, o Murilo, citou uma frase interessante, que se você sabe só de medicina, nem de medicina você sabe, né? Assim, eu achei fantástica essa frase e representa bem, porque o aluno é jogado nesse contexto, jogado não, mas ele se introduz nesse contexto em que agora ele não tem só que estudar para ele tem que passar o conhecimento para os outros e também mostrar, no caso das simulações, transmitir a segurança, né, de que o conhecimento está com ele, de que ele é o médico ali naquele momento, né? Então, assim, isso tudo acarreta uma pressão maior. Fora a comparação também, né? Também. Eu acho que, acho que a comparação é outro ponto bem importante, mas pegando o que vocês falaram, eu sinto que esse tipo de método ele exige muito do aluno de habilidades sociais, que a gente chama, né? Então, assim, você precisa se relacionar com algumas pessoas, às vezes confrontar, dar feedbacks, pedir feedbacks, e às vezes isso é muito angustiante, né? Assim, às vezes lidar com uma pessoa diferente ou lidar com uma opinião que você não concorda, isso é angustiante não é só para os alunos, né? É angustiante para a gente quanto professor também, né? Mas eu acho que quanto mais a gente se coloca nesse contexto, quanto mais esse contexto ele
se apresenta pra gente, eu acho que a gente tem essa oportunidade de aprender. Né? E eu acho que isso sendo feito dentro de um ambiente acadêmico, acaba que vocês têm um suporte do tutor, do professor, ou até mesmo de colegas para que isso seja desenvolvido. É óbvio, né? Eu estou aqui idealizando uma desenvoltura que às vezes vai surgir só depois no curso. Né? Às vezes no primeiro semestre você quer mesmo porradaria, entendeu? O que é isso? Ou então ficar mais quietinho no canto. Logo você vê que realmente, assim, dentro de uma formação, de uma graduação, de um curso de graduação, a gente está formando profissionais graduados. Então, não são profissionais só técnicos que a gente está esperando que ele tenha uma desenvoltura, um conhecimento técnico-científico sobre alguma coisa. A gente também quer profissionais que vão atuar no campo, no SUS, né? Ou que vão atuar em campos diversos de trabalho, sejam em hospitais, que compõem equipes enormes, ou até mesmo no próprio consultório, né, para lidar com os pacientes, né? Se você não tem essa escuta, ou se você não consegue se comunicar de uma maneira um pouco clara, isso acaba prejudicando a sua carreira profissional. E aí não é só na medicina, eu acredito. Eu acho que, né, habilidades sociais elas servem para qualquer tipo de profissional, seja você onde você estiver. E mesmo no home office ali, quase sem reunião, você vai precisar de habilidades sociais para conseguir se comunicar com seu gestor, ou então com seus subordinados, ou então com seus funcionários, etc. Então isso é legal. E tem a comparação. Bom. A gente, assim, é do ser humano se comparar, né? Eu acho que a ideia da comparação é que às vezes a gente tenta frear uma comparação, assim, às vezes, eu não quero me comparar, eu não posso me comparar. Mas a questão é uma coisa muito automática, né? É tipo, você não controla o tipo de sentimento, alguma emoção que chega até você. A questão é que você consegue elaborar aquilo de uma maneira diferente a depender da consciência que você tem sobre aquilo, da consciência de como o contexto está te afetando. Então, assim, é como se eu falasse, eu quero, sei lá, quero parar de ser triste, parar de pensar, sabe? Ou então, não, agora eu tô feliz, tô pensando só felicidade. Então não tem muito esse, né, poder da mente, não. Se a gente tivesse, a gente não teria muitos problemas, e eu acho que a vida seria um saco. Né? Então, eu acho que a ideia não é nem a gente deixar de se comparar, é a gente entender de qual lugar a gente está falando quando essa comparação chega. Né? Estamos nos comparando em relação ao quê? E talvez até tomar uma perspectiva mais realista, né, de quem a gente é, de quem o outro é. Né? Então a gente se separar um pouco e ter uma visão um pouco mais ampla sobre quem a gente é, eu acho que sobre o outro. Então eu acho que a gente até mesmo se tratar um pouquinho melhor. E porque a comparação ela vai surgir, vai ter, e não vai ser só aqui na universidade, pasmem, né? Vai ser talvez pelo resto da vida de vocês. Surpresa. Não vai ser só no âmbito profissional, surpresa. Será no âmbito pessoal também. Eu acho que aprender onde dói, né? É aquela famosa frase, bateu, doeu, pega, que é seu. Então, às vezes é bom você saber onde dói para justamente você se conhecer e saber lidar com aquilo de uma maneira melhor. Então, às vezes não é nem ficar um grande, estou resolvendo o problema. Não, às vezes é reconhecimento de problema mesmo. Né? Dentro disso, conversando uma vez com uma psicóloga que eu fazia terapia há um tempo, ela falou para mim sobre essa questão da comparação, falando como toda vez que a gente acaba se comparando com as pessoas, a tendência é que a gente seja injusta com nós mesmos. Então é sempre o outro é melhor do que a gente, tá? Aquela pessoa sabe fazer isso e eu não sei, mas você tende a não ver os pontos positivos seus em outras questões. Então a comparação muitas vezes acaba tendendo para um lado de desvalorização pessoal. É algo que acaba sendo muito negativo, né? Quando a gente vê tanto essa questão de não conseguir lidar bem, ser uns pensamentos funcionais daquilo ali, né? Mas também essa questão de muitas vezes desvalorizar outros pontos que, cara, você é muito bom naquele ponto, você pode chegar lá e vai chegar lá, você se esforçando e tudo mais, não precisa ser igual àquela pessoa, nós somos diferentes, né? E que bom que somos diferentes, graças a Deus somos diferentes. Mas é isso, assim, quando ela me falou isso, assim, foi um start muito legal pra mim, trabalhar isso em mim mesmo. Achei um diferencial bem legal. Porque às vezes a gente fica com aquela coisa de, não, eu preciso ser melhor, né? Eu preciso ser melhor. Porque você olha, não, fulano conseguiu, ele tá conseguindo também. É igual também no último podcast, aí fez a tutoria em 2 dias, ou mesmo sem ser âmbito de tutoria. Olha só, meu colega, ele tá muito mais bem sucedido do que eu, vamos colocar assim, mas a gente não sabe os problemas que ele passou, claro. Mas aí você olha aquilo e fala, não, eu preciso andar, né? Preciso fazer minha vida andar. Às vezes não é isso, às vezes é como você pontuou, né? Reconhecimento de problemas. Porque a gente não está conseguindo resolver o básico. Só que a gente cria metas, às vezes, muito irrealistas, assim. A gente se prende ao resultado em vez de viver o processo. Total. E se prende ao resultado de um outro, né?
a comparação acaba sendo desonesta nesse sentido. Exatamente. Mas eu acho que ela, é aquilo que eu falei, talvez ela mostre pra gente, ela possibilite, né, talvez ela dê a oportunidade da gente observar as nossas limitações e o que a gente precisa fazer. Né? Porque se a gente ficar angustiando, né, sobre aquilo, ai nossa, né, se comparando e colocando, pouco a gente vai resolver, ou pouco a gente vai se comportar para tentar mudar alguma coisa. Né? Agora, se a gente entende de onde que veio essa insatisfação nossa, que nunca é com o outro, que às vezes aparece no outro, mas às vezes é com a gente, né? A gente vê no outro, quase com um espelhinho. Pode acontecer. Então aí a gente consegue reconhecer um pouquinho mais onde dói na gente, a gente fala, pô, talvez é porque eu não estou estudando direito. Ou, pô, estudei pra caramba, fui mal, mas estudei, fiz o possível. Então assim, tem essas incongruências. A gente vê muito resultado, né? A gente vê quase uma fotografia de um aluno, ou às vezes nosso próprio. Mas é bom a gente entender que é um processo. Né? Então, e outras variáveis, né, relevantes aí que estão fora de controle nosso. Muito bom. Outra questão que eu acho super importante é a gente aprender a pedir ajuda a outra pessoa. Saber quando pedir ajuda e saber que você pode pedir ajuda a alguém, né? Dentro disso, Evert, eu queria saber quais são os sinais de alerta que indicam que uma pessoa deve procurar uma ajuda profissional. Quais sinais a gente pode estar observando, tanto um amigo observar em outra pessoa, como você mesmo observar em si, e aquilo ali ser uma coisa para você saber, eu preciso buscar ajuda profissional. Eu acho eu não diria que esse ponto ele é estático na vida, mas eu acho que é o ponto em que gera sofrimento para você, ou que está gerando sofrimento para você que seja significativo. Tem coisas que geram sofrimento, né? A gente não precisa patologizar o sofrimento, né? O sofrimento faz parte da vivência humana, né? Eu não preciso, talvez, uma pessoa de luto, ou dar um remédio, ou diagnosticar ela com alguma coisa. Ela está passando por um processo de luto, né? Assim, se ela não estiver triste, tem alguma coisa errada. Aí que tem alguma coisa errada, talvez, né, de uma pessoa querida para ela. Então, assim, às vezes a gente tenta tapar buracos ou resolver problemas, quando na verdade a gente deveria entender as razões disso. Então, eu acho que um dos momentos para se procurar ajuda é quando a gente vê que a gente está sendo prejudicado de alguma coisa. Ou às vezes a gente está, por uma questão da ansiedade, eu não consegui participar, por exemplo, do meu grupo de tutoria da maneira que eu gostaria de participar. Ou por eu me sentir ter, talvez, uma dificuldade na fala, eu não me expor um pouquinho em momentos em que eu poderia falar, ou não me expor para minha turma, ou na simulação, né, a ansiedade ela estiver acima de um limiar que te impossibilite de executar aquela simulação, por exemplo. Então é sempre importante a gente lembrar que tem prejuízos funcionais, né, e eu acho que precisa pedir ajuda, né, precisa no sentido, é muito bom. Às vezes a gente se isola, e quanto mais a gente se isola, a gente vai achando que o problema é só nosso, né? Isso acontece muito com os alunos, né? Eu acho que é engraçado, vocês perguntaram sobre o que aparece mais, eu falo ansiedade e depressão, e às vezes esses alunos quando aparecem, ou mesmo pacientes, às vezes jovens, acham que eles estão isolados do mundo, né? Às vezes isso acontece comigo, mas por que eu sou assim? Nossa, mas eu não consigo, o outro é tão bom, eu sou tão ruim, já vem a comparação de novo. E é bom a gente saber que tem momentos para pedir ajuda, e óbvio, a gente nunca precisa deixar a peteca cair para procurar ajuda, né? Se você está tendo algum tipo de dificuldade, algum tipo de sentimento paralisante, ou se você está ficando, enfim, com uma tristeza excessiva, que você não tem vontade de levantar da cama, que você não tem vontade de ir para a aula, acho que é importante você já começar a procurar essa ajuda, né? E às vezes é ruim porque às vezes a gente vai se isolando, vê que talvez a gente não tenha ninguém para ajudar, mas acho que por experiência tem muita gente disposta a ajudar. E eu vejo muito aqui na faculdade, não só entre os docentes, entre a coordenação também, tipo, que está disposta, eu vejo também entre os alunos, vocês estão muito dispostos para se ajudarem, né? Eu vejo muito uma ajuda coletiva de vocês assim, e é muito legal isso, sabe? Porque é aquilo, a gente consegue identificar no outro alguma coisa e que ele está em sofrimento, talvez vocês chegam, procuram, né, tentam alertar o colega, e eu acho que, suporte é muito bom, assim, eu acho muito legal. Então acho que sim, esse ponto aí de sofrimento. Entrando nesse ponto de sofrimento, de comparação, assim, como você colocaria assim, a importância da gente colocar os pés no chão, né, e celebrar essas pequenas conquistas? Celebrar pequenas conquistas, importante, né? Às vezes a gente só exige, né? Eu acho que a gente precisa materializar
talvez essas conquistas de alguma forma, né? Tem gente que materializa, né? A gente materializa talvez o aniversário cantando parabéns, comprando bolo, acendendo uma vela, né? Acho que a gente precisa materializar essas pequenas conquistas de alguma forma. Eu acho que simbolizar elas de uma maneira diferente, colocar elas num lugar bom, né? Num lugar de talvez de conquista. Eu acho que, né, tem que tirar esse conceito também de, ai, nossa, vou comemorar tudo, meu Deus, sou feliz, não, calma. Aí a insuportável ditadura da felicidade. Mas não é isso. Mas essa é reconhecer o meu esforço dentro daquilo que eu fui capaz para atingir determinado objetivo. Pensando naquilo que eu consegui, naquilo que eu me desenvolvi. Eu tenho certeza que, assim, se vocês refletirem, pararem, né, agora, e refletirem quem vocês eram um ano atrás e como vocês estão agora, eu tenho certeza que vocês vão enxergar mudanças. Algumas. Tanto em questões sociais que vocês conseguiram desenvolver, tanto em questões profissionais que vocês conseguiram desenvolver, tanto enfim, os Cs específicos, tenho certeza. E é essa mudança constante, sabe? É um pouco esse olhar para trás, ver aonde você quer chegar, pelo menos daqui a um aninho, ou até mesmo ir vivendo, experienciando isso. Então acho que, né, claro. Você comentou um ponto interessante sobre ditadura da felicidade, né? Não, eu achei interessante. Assim, não vamos dar o tema não. Mas falando nesse contexto, né? Você pega, por exemplo, o Instagram hoje, ou redes sociais em geral, mas principalmente o Instagram, que é um meio que nós, jovens, ou qualquer um que está fazendo faculdade, acaba ficando inserido. É um meio que vive muito essa condição, né? De felicidade, pelo menos dispor a felicidade. São os recortes das felicidades das pessoas, que às vezes, né, são recortes felizes, de às vezes até de situações infelizes, mas enfim. Eu já vi aquele Estude Comigo, Comigo? No YouTube ou nas redes sociais, às vezes as pessoas colocam vídeos delas mesmas estudando para incentivar você a estudar. Sério? Não sabia disso. Acaba que não ajuda tanto. Rede social é uma questão. Então eu tô lá, né? Às vezes aquele lo-fi, né? Coloca Eu já vi, agora que você falou, eu me lembrei que tem gente que lê livro em plataforma de streaming, sabe? Então a pessoa fica lendo o livro e fica lá. Eu ainda não entendi qual que é a pira, né? Mas se a pessoa gosta, eu acho ótimo. Se a gente faz bem, perfeito. Pra mim, eu acho ótimo. Mas uma coisa... Até me perdi. Eu ia falar... da ditadura da felicidade. É que às vezes, e do Instagram, às vezes essas redes sociais, né, são estímulos, né, então estão acontecendo a todo momento. Às vezes a gente vai seguindo as pessoas que têm uma vida perfeita, sempre essa questão comparadora está dentro de nós, né, ela vai funcionar nesse momento. Então ela sempre vai se comparar com aquela pessoa, com aquela vida, com aquele estilo, e que obviamente é um recorte do seu cérebro, né, sua cabeça, ela não vai ficar por é um recorte. Passa story, é um recorte, não. Ela não tá feliz, não. Ninguém fica fazendo assim, a gente só vai passando, aí do nada você vê que você tá 4 horas. Isso tudo é estimulação, tudo isso tá entrando, né, de informação para você de alguma forma. Então eu acho que as redes sociais, eu acho que elas podem ser ótimas, né, mas tudo eu acho que depende muito do uso que você faz das redes sociais, né, para que você usa a rede social. E aí, de fato, né, Instagram é realmente um local onde tem muitas pessoas felizes, né? E se a gente só vê aquilo, né, às vezes a gente acha que a gente está imerso na tristeza, né? E às vezes a gente pode até, né, nossa, meu Deus, só eu sou triste, só eu não viajo, só eu não tenho não sei o que lá, só eu, né? E não é só você e não é só essas pessoas, então assim, acho que acaba gerando uma comparação ainda maior, talvez. Me arrisco a dizer. Legal, muito bom como a gente pensar que quando a gente tem consciência, uma consciência mais racional das coisas, a partir do momento que você tem, para você ter contato com aquilo é outra coisa. Você ir, é porque não tem como você sempre ir para o Instagram com essa consciência, mas eu acredito que a gente pode construir aos poucos e ter ideia que, ó, aquilo é um recorte. Não é sempre assim, a sua vida também é feita de recortes e quem olhar de fora pode ter a mesma visão que você está vendo da vida daquela outra pessoa, né? Dentro dessa questão também de pedir ajuda, eu sei que a faculdade disponibiliza muitos instrumentos para os alunos e muitos alunos não conhecem acerca desses serviços que são disponibilizados, né? Pelo meu conhecimento, eu sei que tem um NAP e também tem um Angatu, que é uma plataforma online, né? Se você puder estar falando para a gente, também estar divulgando aí para os alunos saberem que existem e também utilizar. Perfeito, ótimo momento. Tem o NAP, que é o Núcleo de Apoio e Inclusão Pedagógica. Ele não é o NAP ele não serve
não foi estruturado para pensar sobre necessariamente saúde mental, Uhum. né? Então talvez atendimentos ou então até um acolhimento. É claro, né, que o NAP ele vai acolher o aluno, né, mas ele está mais lá para inclusão e apoio pedagógico, né? Então garantir os direitos dos alunos e tentar fazer essa inclusão pedagógica do aluno. Talvez algumas dificuldades de estudo, algumas coisas assim, elas podem encontrar algum suporte no NAP. Sim. O Angatu, né, o angatu.bit, com 2ps.care, é uma plataforma de saúde mental da Inspirave, né? Então aqui todas as faculdades de medicina têm. E aqui vocês também têm acesso gratuito do Angatu. Qual que é a proposta do Angatu? É de ser essa plataforma de saúde mental. Lá eles trabalham em 3 eixos. Tem os guardiões da saúde mental. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esses guardiões são alunos, é um grupo de acolhimento por pares. Então são alunos que encontram alunos, e aí ficam vocês por vocês. Esses alunos, alguns alunos que são os guardiões, eles recebem essa supervisão de uma psicóloga do Angatu para trabalhar algumas questões dentro do grupo. Só que são questões que, enfim, quem quiser vai lá e coloca uma questão, né? Às vezes, sei lá, sou um aluno que veio de fora, estou com uma dificuldade danada de adaptação aqui. Ou sou um aluno de entrada tardia, não consegui encontrar meu grupo. Sei lá, sabe, eu acho que às vezes pode ser importante ir lá pro grupo de acolhimento por pares, conversar parece que não, grupo de acolhimento, parece que é um negócio meio, né? Não é, gente. Ai, vamos todos nos amar. Não é isso. Né? Mas é uma ideia de um apoio mesmo, sabe? Pra galera conversar, trocar ideia, ter um contato social, entender um pouquinho mais. Às vezes até mesmo tirar dúvidas da própria universidade, entender como funciona a universidade. Galera, tô perdido, pelo amor de Deus, me ajuda. Então pode tá lá. Um outro é vídeos psicoeducativos. Então tem diversos vídeos psicoeducativos na plataforma Angatu, falando sobre transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. E o terceiro, que é o acolhimento. Então, todos os alunos de medicina, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que estou certo, cada estudante tem 5 sessões de acolhimento feito pelas psicólogas do Angatu, online, tá? Então, isso é uma coisa do Angatu que contratou, enfim. Então, elas fazem esse tipo de acolhimento. Obviamente, todo acolhimento, toda sessão de psicologia é individual e tem um sigilo, sigilo ético, né? Então, obviamente, se você quiser chegar lá no Angatu e xingar meio mundo, seus professores, por favor, xinguem, vão lá, façam isso mesmo. Mas é uma plataforma para vocês. Eu acho que às vezes em momentos de dificuldade, ou até mesmo em momentos que a gente consiga identificar que tem alguma coisa me prejudicando, eu posso procurar o pessoal do Angatu, né, as psicólogas do Angatu, para tentar marcar uma consulta, tentar não, né, marcar um acolhimento, não é psicoterapia, né, um acolhimento psicológico, para conversar de algumas dificuldades que eu tô tendo. Lá tem todos os encaminhamentos, elas fazem um trabalho muito bacana. Até mesmo para uma questão pedagógica, quem sabe, né, se essa for sua queixa, eu acho que talvez conseguiria manejar isso daí. Então tem o Angatu que é para todos vocês. Espero que todos se cadastrem no Angatu, que é angatu.bit.care. Eu ia falar que era .com. Dá para colocar na descrição do vídeo, lá embaixo. Sim, vamos deixar. Para os alunos acessarem. Então eu acho que é super importante e acho que lá é uma plataforma bem legal. E é bom de uso para vocês, né? Então, por favor, utilizem, né? Pra você que tá totalmente perdido, isso é no Live, tá? Você vai lá no seu Live, faz o login normal, vai lá, plataformas Inspirale, tem lá, Angatu, aí você clica e se cadastra, a gente vai deixar o link aqui embaixo, então você pode estar indo, se inscrever lá, vai ser algo muito benéfico, aproveita a oportunidade, não deixe de ir. Bom, pegando, amarrando tudo direitinho também, a gente já falou sobre colocar os pés no chão, falando sobre todas essas questões, né? Como seria, Herbert, para você assim, uma rotina equilibrada? Quais estratégias você utilizaria para criar uma rotina mais equilibrada assim, para o estudante e para as pessoas de modo geral, né? Mas vamos focar aqui em estudantes. Olha, quem sou eu aqui para colocar uma rotina? Tô brincando. Mas eu acho que primeiro a gente tem que considerar que são estudantes, né? Vocês são diversos. Né? Cada um tem uma rotina aqui, tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha, tem gente que tem uma maior flexibilidade dentro de casa para estudo, tem gente que não tem. Então assim, acho que tem que considerar o que funciona para você. Então isso é uma coisa muito individual. Mas eu acho que o que vale a pena é a gente pensar em metas a curto prazo, né? Se a gente pudesse colocar isso. Mas assim, às vezes vocês vão com a cabeça, né,
lá no vou passar na prova, no resultado, ou muito uma coisa lá pra frente, né? Nossa, eu tenho que estudar, meu Deus, eu tô estudando pouco, e vocês ficam, né, às vezes, muitas vezes, nessa queixa. Às vezes colocar uma meta, tipo, pô, vou tentar estudar uma tutoria hoje. E é isso, nesse horário de tal horário. Então eu diria que uma certa organização e metas compreensíveis, eu acho que auxilia a gente a visualizar aquilo que a gente pode ou não fazer, né? E quando a gente gera metas longas, ou quando a gente gera metas muito, né, como é que eu posso dizer? Não é sonhadoras, mas platônicas. Né? Metas platônicas, metas platônicas, gostei. Metas platônicas, o que acontece? Às vezes a gente se frustra e a gente tende a olhar pra, né, a gente acaba se frustrando porque a gente não consegue, né, é igual eu quero ir pra academia. Eu quero ir pra academia, vou começar a beach tênis, vou jogar vôlei, futebol, fazer, né? O que acontece? Acaba fazendo nenhum. Começa se frustrando, achando que você não vale a pena, que você nunca vai conseguir fazer nada. Então, entram essas crenças de que você não vai dar conta de nada, de que você não é capaz de nada. Mas também, né, não é só você que não é capaz de nada, de fazer beach tênis, vôlei, futebol, estudar numa faculdade de medicina, fazer, né? Não, entendeu? É porque realmente são metas irrealistas. Então, acho que a gente colocar metas a curto prazo, a gente consegue visualizar melhor. E às vezes essas metas, enfim, a longo prazo, realmente, elas talvez mais prejudiquem do que atrapalhem. Do que ajuda, mas atrapalham porque ajuda. Muito bom. Algo que também está proposto para a gente falar aqui hoje, que eu acho super interessante, é a gente pensar que nós estamos falando de alunos da área da saúde aqui, não só, principalmente pessoal da medicina, mas não somente, não exclusivamente, e é muito comum que os alunos da área da saúde não tenham esse cuidado de, poxa, eu também preciso de cuidado. Quem cuida precisa de cuidado de outra pessoa, né? A gente acaba sendo ensinado só a cuidar e nesse cuidado excessivo de, eu vou querer ser o melhor profissional que eu puder, eu não tô lá cuidando de mim mesmo e chega uma hora que o corpo diz, chega uma hora que a mente diz, chega e o ideal é a gente intervir antes disso, não deixar chegar a esse ponto, né? Então eu queria saber assim, o que você tem, se você tem visto muito na literatura essa questão de, por exemplo, alunos da medicina com problemas de saúde mental com relação ao curso, pela própria carga horária, pelos próprios desafios que a faculdade traz e também por talvez essa mentalidade que é criada muitas vezes de que, poxa, eu preciso estar ali, eu estou cuidando, é uma responsabilidade com a vida da outra pessoa, então eu preciso dar o meu melhor, cuidar da melhor forma, mas essa consciência, que é algo que a gente está querendo abordar, de que, poxa, a sua saúde mental importa também. A gente viu no semestre passado sobre a questão da empatia, como é algo que os alunos, o artigo trazia relatando que os alunos vão perdendo ao decorrer do curso, sabe? Eu queria saber um pouco da sua visão, se você já viu isso na literatura, algum trabalho sobre isso. Eu acho que sobre profissionais de saúde no geral, né, apareceu bastante na pandemia até, né, esses cuidadores. Também na literatura aparecem cuidadores normalmente, né, na figura feminina, quando algum parente precisa. E aí na medicina acho que aparece também, obviamente. Acho que o cuidado que a gente precisa ter com o paciente, né, a gente consegue ter de uma maneira muito boa quando a gente está bem analisado, quando a gente está bem... quando a gente está sabendo daquilo que a gente daquilo que a gente faz, das nossas competências, das nossas habilidades, daquilo que de fato a gente é capaz de fazer, daquilo que a gente não consegue fazer. É claro que se cuidar do outro e negligenciar a nossa própria saúde é um problema, né? É uma questão e ela vai aparecer e aparece. Mas eu acho que também tem essa negligência não só da saúde mental, da saúde física, que estão juntas, assim, né? Às vezes a gente deixa de... E eu acho que saúde mental também é um termo muito amplo, não é um termo que eu curto muito, né? Porque parece saúde mental, porque todo mundo fala de saúde mental, e às vezes a gente não dá nome aos bois, né? Porque às vezes uma coisa muito ampla, vamos falar de saúde mental, Sim. Né? Tá, mas o que é? Talvez saúde mental é você ter um contexto, um ambiente bom de trabalho, é você ter um ambiente bom de estudo, é você ter pessoas com que você possa contar dentro da universidade, talvez é você ter, sei lá, um aparelho para conseguir trabalhar de uma maneira melhor, conseguir estudar de uma maneira melhor.
é ter apoio dentro de casa, é ter apoio talvez até mesmo, né, dos professores, dos pacientes. Então assim, lidar com o cuidado de quem cuida é um assunto importante. Não consigo dizer necessariamente o que a gente precisa para talvez solucionar esse tipo de problema, mas é um problema, é de fato um problema. Eu acho que varia muito de quem está cuidando, do profissional que está cuidando e do contexto que está cuidando, né? Talvez uma pessoa que atua numa instituição de idosos de longa permanência, ela vai precisar de um cuidado específico, né? A cuidadora vai precisar de um cuidado específico, ou você na sua clínica vai precisar ter um cuidado específico com você para que você consiga atender seus pacientes melhor. No caso da psicologia, que eu acho que talvez eu possa falar, é importante, é muito importante terapia, né? É importante que a gente saiba o que é nosso, o que é do paciente, né? Porque muitas vezes, até quanto professor, para ser bem honesto, né? A gente saber esse limite, né? Do que de fato é meu e o que está sendo do aluno ou o que está sendo do meu paciente, para que eu não transfira de uma certa forma algumas crenças ou algumas coisas que são minhas para o meu paciente, né? E eu também não deixe, né, com que algumas situações difíceis dos meus pacientes me impactem negativamente na minha vida inteira, né? Então é importante a gente se cuidar, é importante talvez para algumas pessoas terapia, para outras coisas, né? Então varia bastante. Bom, Evans, para finalizar, a gente vai fazer mais um questionamento para você, mais uma pergunta, só para a gente fechar o tema, né? E como a saúde mental ela influencia na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, qual é o impacto dela? Assim. Acho que eu entro muito não vou jogar pergunta, né, mas assim, o conceito do que é saúde mental. Às vezes a gente entende saúde mental, né, como a saúde da mente, né, alguma coisa que está interna, alguma coisa que nós somos responsáveis por, algo que a gente consegue até controlar algumas vezes, né. E eu não vejo muito bem saúde mental dessa forma, eu vejo saúde mental muito ligada ao contexto que aquela pessoa se localiza no mundo, né. Então, interessante. Quando o contexto, ele não é... Por exemplo, aqui nós temos, talvez na faculdade, um contexto que propicia com que vocês entrem em contato com os outros alunos e desenvolvam habilidades sociais. Sim. Com feedback dos professores. Só que, além disso, vocês não estão isentos disso gerar conflito, disso gerar desgosto, disso gerar, meu Deus, me muda de grupo de tutoria, né, que eu não estou aguentando meu grupo. Então, né, acho que você conhece um pouco isso, acredito eu. Então, isso acontece por quê? Porque, sim, esses conflitos eles geram quando a gente está em contato com outra pessoa. Então, para a gente cuidar da saúde mental, acho que a gente tem que estar atento ao contexto que a gente está, né? E como esse contexto impacta a gente de alguma maneira. Se eu sei que uma fala de um colega me impacta de uma forma, se eu sei que talvez agir de uma ação me impacta de uma determinada forma, eu vou conseguir lidar melhor com a minha reação àquilo. Lembra que eu falei sobre, enfim, sentimentos, emoções? A gente não controla, mas talvez a gente consiga lidar um pouco melhor, a gente pode aprender a lidar um pouco melhor como ela nos afeta, né, e como a gente responde a ela. Então isso eu acho que é o ideal, ou o legal para a gente pensar sobre saúde mental. O que vai funcionar para um não vai funcionar para outro, mas eu acho que, pensando na sua pergunta, eu poderia dizer que é importante a gente pensar que também o mental não está deslocado, não está descolado do físico, né? Então, se a gente for pensar em desfecho de saúde mental, né, a gente sempre fala, mas parece que prática de exercícios físicos, né? Por exemplo, parece que está sempre ligado a bons desfechos, né? Claro, de uma maneira bem geral, que eu estou falando isso, a prática de 5 horas de calma, não é isso, né? Mas estou falando no geral, práticas regulares de exercício físico, né? Fazem bem para a saúde mental, né? Então, é importante que vocês de fato vivenciem isso de alguma maneira, até mesmo para vocês verem, né? Porque às vezes é muito melhor eu receitar alguma coisa, por mais que a literatura está falando alguma coisa, não, isso daqui é bom, faz bem, às vezes, né, eu enquanto sujeito posso ser meu próprio experimento, né, e ver algumas coisas nesse sentido restrito, calma, né? Senão, professor, não, calma, mas acho que pode ser uma possibilidade legal de experienciar a vida de alguma maneira, né? Então, experienciar o curso de vocês. É isso. Então, esse foi o nosso segundo episódio do podcast Café Consciência. Quero já agradecer ao professor Herbert Lamounier. Muito obrigada pela sua contribuição aqui. Enriqueceu muito a
conversa, a nossa proposta é ser um bate-papo sobre essa parte de resiliência, sobre produtividade, um bate-papo leve, interativo. E eu convido você que ainda não está nos seguindo no Instagram, vai lá, @caféconsciência.sjc e também já se inscreve também no YouTube. Like. Ativa o sininho para você não estar perdendo nenhuma dos nossos posts aqui. E também deixa aí no comentário o que é que você quer ver mais nos próximos podcasts. Deixa aí o seu comentário para o professor Herbert também aqui. E muito obrigada pela sua atenção. Espero que você esteja conosco nos próximos podcasts. Obrigada por assistir até aqui e até lá!